A gente tem que olhar para a inteligência artificial como mais uma ferramenta de trabalho. Então, depende muito da visão de cada um que tem, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu vou perder emprego para a inteligência artificial, né? Que é a ameaça, né? Ou vou perder o meu negócio para a inteligência artificial. E aí o que eu respondo é assim, sim, tu vai perder teu emprego ou teu negócio para alguém que usa IA. Assim como quem usa trator, quem usava enxada, perdeu para quem usa trator, assim como quem não usa calculadora para quem usa calculadora é mais eficiente, quem usa IA é mais eficiente. É isso, é uma ferramenta, não tem mistério, né? Ela é uma ferramenta poderosa e assim, talvez o que as pessoas instigam, né? Essa questão assim, puxa vida, o que vai acontecer com... A gente fala em fim da humanidade, né? É um troço insano, assim, mas de fato a IA ela tem um potencial para ser a próxima revolução industrial. Ela realmente é uma ferramenta poderosa, assim, ela está engatinhando ainda, ela faz muito pouco perto do potencial que tem embutido ali, e já faz muito, né? Já faz bastante coisa, então assim, realmente ela pode ser a próxima revolução industrial, né? Que a gente vai... E se não chegar a isso, né? Porque a gente descobre que foi a revolução industrial um pouco depois, que quando ela está acontecendo, né? Ela já é um novo paradigma, né, do conhecimento, né? Uma nova dimensão do conhecimento. Porque até então a gente era limitado a informações, né? Até pouco tempo atrás eu tinha que buscar no livro a informação, depois eu comecei a buscar na internet, o que facilitou encontrar as informações, e hoje eu posso pedir para ela criar conteúdo, me explicar o conteúdo, me resumir o conteúdo, coisa que eu não tinha como fazer sozinho, ou tinha que fazer, eu pedi para alguém fazer, né? E coisas que às vezes eu podia levar dias ou semanas para fazer, ela faz em segundos. Então, essa é a diferença da competitividade. Imagina alguém que tem que pegar e criar um conteúdo, né, e vai ficar trabalhando uma semana para gerar um bom conteúdo, ou pedir para a IA fazer em 30 segundos. Quem que vai ser mais produtivo? Né? Então, a área de marketing tem sido revolucionada, a área jurídica tem sido revolucionária, a área de todas as atividades que tem algum processo repetitivo, vão mudar drasticamente. A gente tem a frase, né, famosa de Sócrates que diz, só sei que nada sei, né? E ele dizia, só sei que nada sei, e isso me traz uma vantagem, né? Porque isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem tudo. Né? E aí eu disse, puxa vida, vamos reformular essa frase dele, porque agora eu continuo sabendo tudo, mas eu sei quem sabe. Então eu tenho que ter em mente o seguinte, eu só sei que eu nada sabia, mas como agora eu sei quem sabe, né, eu fiz uma palestra esses tempos, uma das primeiras que eu fiz de IA, eu pensei assim, será que eu posso colocar um desafio para o público e dizer, público, podem me perguntar hoje qualquer coisa sobre qualquer assunto. E aí eu fui na IA e perguntei, posso prometer isso numa palestra, tu me garante? Pode perguntar, eu respondo. Aí eu falei para o público, pode perguntar, se eu não souber, meu assistente está aqui no bolso para ajudar a responder. E é bem isso, se a gente colocar isso na cabeça assim, só sei que nada sabia, qualquer assunto que eu quiser, eu posso chegar na IA e perguntar. Porque tudo que foi criado, tudo que está disponível na internet, ela sabe uma resposta. E aí sim eu posso bater um papo com ela sobre física quântica, entendendo ou não do assunto, sobre computação quântica, que é outra revolução que vai ajudar na multiplicação da IA. Então, essa frase foi bem assim, para provocar as pessoas mesmo, né? Assim, puxa vida, né? Sócrates. Mas assim, eu acho que é isso, a gente tem que ter em mente, quando eu digo nada sabia, né? É para chegar a uma das premissas principais da mudança do conhecimento que tem, que é o novo inteligente não é agora quem tem as respostas. O novo inteligente é quem sabe fazer as perguntas. Por isso nada sabia, porque só continua não sabendo quem não pergunta. Sabe que muitas vezes eu pergunto pro público assim, né? Quem já usou inteligência? Né? Uma plateia, daí... Inteligência artificial, né? Sei lá, 10%, 15% levanta a mão. Aí eu pergunto assim, quem usa todos os dias? Ninguém levanta a mão. Eu digo assim, quem é que usa reconhecimento facial no celular? Quem é que fala com a Siri ou com a Alexa? Né? Quem é que faz
perguntas pro Google, faz buscas, né? Isso tudo é IA. Aí todo mundo levanta a mão, né? Porque as pessoas usam e não se dão conta. Aqui na Cigã a gente começou a estudar IA com mais profundidade, para tentar colocar dentro da RP e ajudar a gestão. Em 2016, na era do Watson, quando o Watson estava bombando e tal. Lembra? O Watson era uma solução da IBM que estava prometendo cura do câncer, o processo de oncologia e tal. E a IBM fez um marketing muito grande, né? Desenvolveu um projeto do Bradesco, a BIA do Bradesco com o Watson, né? Ou era pelo menos, hoje já não sei mais. E é uma IA que muita gente usa também, né? Tá ali. E na época o nosso sonho aqui era assim, qual era o grande desafio, né? É ajudar os nossos clientes a usar mais tecnologia, usar mais o nosso RP. Porque a gente vai lá e instala no cliente, coloca para usar, e muitas vezes o cliente acaba se limitando a fazer as coisas básicas. E tem muita coisa profunda, muita análise de resultado, de custos, de contribuição, de análise de negócio, de poder projetar, né, o futuro do negócio, enxergando as margens, as contribuições, onde está envolvido, onde que ele pode ter mais fontes de receita, né, resultado. E muitas vezes não usa. Então, meu sonho era, vou colocar a IA para ensinar, ajudar o cliente a tirar suas dúvidas, a resolver. E na época, minha visão assim, vou jogar os manuais do sistema para dentro do Watson na época e ele vai responder, né? A gente tentou esse projeto, chamou a IBM, fizemos aqui um trabalho com a nossa equipe e tal, mas na época isso era bastante limitado ainda. A gente não conseguiu, esse sonho não se realizou naquele momento, porque eu tinha que botar pergunta, respostas, e, né, o jeito que a nossa legislação muda, que as regras de negócio mudam e tal. Quando eu terminava de botar umas perguntas, já tinha mudado. As próprias perguntas já não eram as mesmas, né? E aí eu chamei a IBM de volta, conversando com eles, gente, o que a gente pode fazer, né? E isso é assim mesmo, é pergunta e resposta, é assim que funciona. E aí eu disse, legal, então assim, ensina para nós como é que a IA funciona, que nós vamos nos preparar para quando a IA evoluir, a gente está preparado com esse conteúdo. E desde então, 2016 até agora, 2023, final de 22, né, que é o ChatGPT foi lançado, a gente veio preparando todo o conteúdo de informação tokenizada, né, em pares, né, perguntas, respostas, esse formato, né, de colocação. E aí quando surgiu o ChatGPT, eu falei para minha equipe, gente, chegou a hora, vamos jogar toda essa informação para lá e assim, de um dia para o outro, eu estava podendo conversar. A gente já tinha colocado toda a informação do produto na web, justamente para facilitar o acesso, para facilitar a busca, né? A gente tem lá o Cigã / Wiki, Cigã Wiki, né? Então, dentro do site Cigã tem o Wiki lá, onde está todo o conteúdo do produto e tem lá um chat que eu posso conversar com ele. Então, eu posso usar a IA do Cigã numa web que está livre, aberta ao público, né? E isso a gente também tem dentro do produto hoje. Então, a tua pergunta foi, né, como é que eu posso ver isso na prática hoje? A gente já está com umas 5 soluções de IA dentro da RP. Uma delas é essa, né, saber como usa o sistema, poder perguntar, tem uma dúvida, deu um erro, como é que eu resolvo? Posso perguntar, posso entrar nesse site da Wiki do Cigã e perguntar, pode fazer isso, como é que funciona aquilo, como é que eu implemento esse outro? Então, o pessoal está usando direto, isso um ótimo resultado para nós e para o cliente, porque os dois ganham com isso. Eu reduzo meu suporte, ele ganha informação online 24 horas por dia com um especialista, né? A gente tem a solução ainda de uso prático, de poder conversar com a base de dados. Então eu posso fazer um chat e perguntar qual é os últimos pedidos que eu recebi, qual é os maiores pedidos que eu recebi no mês passado, quanto que eu tenho de fluxo de caixa, quanto que eu tenho a receber, quanto que está atrasado. Ou seja, eu falo como estou dizendo agora, ele responde. Então assim, isso é uma interação que, em geral, lá pode ter pessoas que não saibam usar, não têm experiência em uso, mas sabem conversar. Assim como ele pergunta para uma pessoa no WhatsApp, ele pergunta para a CIA, que é o Cigã Inteligência Artificial, a gente chama de CIA, né? Ele pode conversar e ter essas informações. Ele pode pedir também para executar um relatório, então me mostra o relatório de fluxo de caixa, me mostra o painel de vendas, então vai abrir já o painel com os gráficos de vendas que já estão pré-formatados, mas eu não preciso saber em que menu que eu tenho que entrar, em qual opção que eu vou poder usar, ele traz essa informação.
Então já é realidade isso, já pode usar, já tem dentro do produto, já pode começar a utilizar e enxergar a informação desse formato. Qual é o ganho que tem isso? Eu economizo tempo de implementação, porque eu não preciso treinar. Né? O cliente pergunta, como é que eu uso? Pergunta. Né? Só sei que nada sabia, é só perguntar agora e... Obviamente que tem desafios ainda, né? A entrada de dados, a gente está começando a experimentar, mas ainda não conseguiu jogar dados. A gente está com o primeiro teste de entrada de dados de base de clientes. Então, me cadastra o cliente tal, vai lá e busca os dados da internet e joga para dentro do sistema. Me cria um registro e tal, mas para não entrar numa nota automaticamente ainda é um próximo passo, mas a gente está avançando bastante coisas aí. Que mais tem? Eu posso fazer perguntas mais genéricas, perguntar assim, quanto é a cotação do dólar? Que não está no sistema, está na web. Né? Qual foi o GPM? Então eu posso começar a perguntar coisas fora do contexto do próprio RP também. Essas são as grandes, assim, né? As grandes operações. E a navegação no sistema. Então, assim, eu quero navegar. Quais são as opções de síntese gerencial que eu tenho no sistema? Quais são as opções de fluxo de caixa? Ele mostra as opções, eu posso, roda a opção 3, e ele executa. Então, não preciso procurar no sistema, né? São essas basicamente o que a gente já conseguiu implementar usando as inteligências de mercado. Eu não desenvolvi a IA, né? A gente está usando o próprio ChatGPT para responder boa parte dessas perguntas, né? Dentro do sistema. Claro que daí não é aquele público, é uma versão paga que está embutida no produto, que a gente contrata ali, bota dentro do produto e o cliente usa como se dele fosse, né? Ai, que incrível. Tem. E aí a gente fica só imaginando, né? Agora eu quero cada vez mais, porque é instigante, né? Eu diria que quase o contrário, né? Porque assim, o ChatGPT ele é grátis. Eu entro lá, qualquer pessoa entra, baixa, não é nem baixar um site, né? Tu entra no site e sai perguntando. Então assim, se eu não sei como usar, o que eu faço? Pergunto, como que eu posso usar? O que tu pode fazer? Como é que tu pode me ajudar? Então, eu diria que os microempresários, as pequenas empresas têm muito mais benefícios do que uma grande. Porque a grande, às vezes, tem uma exigência maior, tem um compliance melhor, né? Tem que provar, sei lá, validar o conteúdo. Né? E uma empresa menor, uma startup, uma microempresa, ela tem menos restrições em relação a isso. Então, é mais fácil ainda dela usar. Né? E ela tem menos recursos, então ela tem mais motivos para usar. Porque assim, eu preciso contratar uma agência para fazer um artigo agora. Até que ela contrata, faz um orçamento, ela chega, e faz na hora. Né? Claro que a agência vai ter um especialista que vai usar a IA, deve usar a IA também, porque senão não vai ser competitiva, e vai talvez trazer validação daquele conteúdo, uma produção maior e tal, mas a IA faz isso muito bem hoje. Né? E usando ferramentas que tem IA. O próprio editor de texto hoje, né? Tem editor de texto já que eu posso ir falando, ele vai escrevendo. Não preciso, aliás, as próprias ferramentas, o Windows, o Google já fazem isso, né? Eu posso entrar numa planilha e pedir para ele fazer um cálculo para mim falando, né? Porque a IA está ali operando para mim. Então, não tem necessidade de ser uma empresa grande, ao contrário, né? Tem ferramentas grátis. Claro que tem ferramentas pagas que não são caras também. Por exemplo, a versão paga do ChatGPT custa $20 por mês. Quer dizer, não é nada impraticável para uma empresa pequena também. Né? Vai dar R$100 por mês. Para o que ela pode produzir, é extremamente barato. Sim, tu tocou num ponto importante. Né? Nada são só flores. Né? Existe já uma profissão chamada prompter, né? o gerador de prompt. Né? Engenheiro de prompt. Né? Prompt é uma pergunta bem feita. Então, assim, o que a gente está oferecendo, por exemplo, quando eu te comentei dentro do RP, né? Quando o cliente pergunta assim, qual é o saldo de... quanto que eu tenho em caixa? A pergunta dele é simples, mas eu previamente criei um prompt, a minha equipe, né? Criou um prompt e disse assim, olha, ChatGPT, quando o cliente pergunta sobre caixa, tu abre a tabela de lançamentos financeiros, soma todas as contas a pagar, soma todas as contas a receber, calcula o saldo e apresenta. Então assim, eu pré-criei esse prompt para ajudar o cliente, porque seria complexo ele fazer o prompt completo para ter toda a resposta útil em cima de uma base de dados gigantesca, né? Que tá todos os dados da empresa ali, né? Tem contas a receber, tem contas que já estão pagas, tem contas que estão atrasadas. Então ele tem que poder entender isso. Quando pergunta quanto eu tenho de contas a receber atrasadas, eu tive que preparar, né, ensinar a inteligência artificial de olha, contas atrasadas significa títulos
que venceram com data menor que hoje. Então ele já sabe que essa é a regra. Quando pagar, ele sabe que tem uma tabela, que tem registros, ele vai trazer. Então, a nossa preocupação foi criar todos esses prompts. Por exemplo, uma das que eu não comentei contigo que a gente tem é... A equipe de vendas, por exemplo, ela tem lá um CRM para fazer acompanhamento das vendas. Mas quando ela faz o acompanhamento, às vezes a pessoa faz na corrida e faz só um textinho. O cliente pediu para mandar uma proposta. Aí eu posso chamar a inteligência e dizer para ela, já tem prompts prontos, que é pedir para a IA melhorar o texto. Aí ela faz lá, prezado cliente, conforme sua solicitação, aqui consta a proposta formatada com os moldes. Quer dizer, ela detalha isso porque a gente já deixou um prompt pré-construído. Então, para um fornecedor de tecnologia, ele vai ter que fazer essa preparação toda para entregar isso e facilitar mais ainda a vida do cliente. Mas antes isso não tinha como fazer. Né? Agora eu estou usando esse poder da IA e estou entregando esses prompts prontos. Por isso que precisa ter a habilidade de saber perguntar dentro do contexto daquilo que eu quero trabalhar. Né? Então tem perguntas que o chat responde simples porque ele foi treinado para isso. Aquelas perguntas que eu falei de forma genérica, me conta quando foi descoberto o Brasil, por quem, né? Onde foi. Ele foi treinado, essa informação já está lá. Agora, quando eu pergunto sobre a minha base de dados, os meus títulos a pagar, não está lá. Então isso sim eu tenho que treinar. Então quando o empresário quer colocar o seu conteúdo dentro da IA, sim, daí ele tem que ensinar previamente, criar os prompts para quando alguém fizer a pergunta, ele está pré-treinado. Que essa é, né, o modelo de IA que a gente tem agora, que é a pré-treinada, né? Tem bastante desafios, né? Eu acho que primeiro é as pessoas perderem o medo, né? Apesar de eu tenho feito palestras assim, mostrando o conteúdo e a proposta minha é justamente essa, de divulgar para assim, gente, sem pânico, isso é bom, né? Eu uso o exemplo da calculadora de novo aqui, porque quando surgiu a primeira calculadora, né? Primeiras pessoas assim, vou perder o emprego, porque, né? Eu era fazia tudo na mão, o que eu vou fazer agora? Não, eu vou usar a calculadora e vou ser mais eficiente no que eu faço. É tão simples quanto, né? Mas eu acho que o grande desafio, assim, a gente tem que pensar que a IA vai estar na nossa vida como está a eletricidade e a internet. Faz parte da nossa vida, do dia a dia. Né? A gente está falando aqui, o nosso celular está escutando a gente ali. Né? Eu posso estar conversando, pode estar habilitado para me conversar, poder fazer pergunta, mas tá ali, né? A informação está ali. Tudo que eu uso, quando eu faço reconhecimento facial, estou usando inteligência artificial. E quando eu estou usando o reconhecimento facial, ele está vendo minha face, mas ele pode saber se eu estou triste, se eu estou deprimido, se eu estou feliz, porque a nossa expressão diz isso. Então tem muita coisa que a gente não consegue perceber, que a IA consegue perceber, e consegue nos ajudar muito mais. Então, provavelmente, as próximas versões de reconhecimento facial vai dizer, você está bem? O que está acontecendo? Por que você está triste? Quer dizer, ela vai conseguir ter um diálogo já entendendo o nosso sentimento, nossos gestos, nossa expressão, o nosso tom de voz, a mudança no tom de voz. Então, até onde a IA vai invadir a nossa privacidade, né? Como é que se regulamenta isso? Como é que não se regulamenta isso? Esse é um desafio grande. Tem que haver alguma regulamentação? Eu acredito que sim, né? Essa regulamentação, ela tem que ser entendido que essa regulamentação ela vai valer para quê? Para empresas, né? Para poder pedir autorização para o usuário se eu posso, né? Fazer essa análise. Mas a gente tem que lembrar que toda tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? Então assim, eu posso ter uma arma na mão de um guarda que está ali para me defender, né? Uma guerra, né? Cada um acha que está fazendo a sua parte, mas pode ter alguém ali que está mal intencionado também. E aí a mesma coisa, né? Pode estar sendo usado para o bem, pode estar sendo para o mal. Né? O problema da regulamentação sempre é esse, né? Limita o bem, né? E o mal não respeita. Então tem que tomar muito cuidado nessa regulamentação. Mas tem coisas assim, eu acho que do modo geral é muito positivo. Eu vou te dar um exemplo assim de carros autônomos. Havia uma discussão, existe uma discussão, na verdade existem alguns sites que hoje que são lá o Moral Machine, né? Que é um site que você entra para definir qual é a decisão, para não tornar uma coisa pessoal, se é o programador que definiu, vamos botar um site público que as pessoas podem votar. Então, a IA está dirigindo um carro, né? E chega num determinado momento que assim, ela tem duas opções, ou atropela, né, um casal de jovens ou um casal de idosos. Qual é a escolha que ela tem que fazer? Ou
ela tem que escolher ou atropela a pessoa que está atravessando a rua ou bate no muro e mata o motorista. É uma decisão que alguém tem que tomar. Se é um motorista, ele tomou a decisão, ele vai arcar com as responsabilidades. Então estava se discutindo isso, né? E tem as votações, a população votou milhões de votos lá e decidiram, né? O que a deve fazer. Mas quando se pergunta para a IA, né, a resposta dela é diferente. Ela diz, olha, com a IA dirigindo, 92% dos acidentes deixam de acontecer, são evitados. O que a IA responde? Eu não estaria dirigindo uma velocidade maior do que eu teria capacidade de parar para não atropelar ninguém. Enquanto que o motorista não tem essa capacidade preemptiva tão ampla de ver em todos os ângulos, né? Porque a IA enxerga 360 graus para dirigir. Né? Às vezes o motorista não enxerga nada, porque ele está olhando no celular, né? Ou está bêbado. Então, assim, o que a gente tem que olhar assim, o que é melhor? Evitar 92% dos acidentes ou deixar a IA dirigir? Não tem muito o que pensar, né? Vamos deixar ela dirigir e ficar com 8% só dos acidentes que tem hoje. E isso vale para muitas outras coisas. Então a gente tem que, né, a regulamentação do automóvel, né, se ela prova que ela é segura, né, que está homologada, deixa ela dirigir. Né? Eu conto sempre pro pessoal assim, que meu sonho de consumo, uma vez era ter um helicóptero. Hoje é ter um drone, porque ele é muito mais seguro. Né? O helicóptero é coisa de infância, porque o helicóptero era Robinson, né? Enfim. Mas hoje um drone, e assim, eu só tenho coragem no drone porque eu não sei pilotar, né? Porque ele é digital, porque o problema é o seguinte, e se tem um bêbado lá em cima? Encostou, morreu, né? Com o drone não acontece, porque são digital, são máquinas dirigindo. Né? E a gente resolve um problema de logística do planeta, porque assim, não tem mais engarrafamento. Para ir para Porto Alegre tem 2 pistas, que está sempre engarrafado. Né? Lá em cima não tem limite, tem quantas pistas eu quiser, não tem buraco, pode ter chuva, mas enfim, né? Então assim, essas evoluções são muito boas e a gente tem que aproveitar isso, não dá para limitar assim como qualquer outra tecnologia. Imagina se a gente não tivesse internet, né? Não tivesse eletricidade, não dá para imaginar uma vida sem isso, né? E daqui a pouco a gente fala assim, como é que as pessoas viviam sem IA? Olha, bom, para começar assim, o propósito da gestão, então, né, para os próximos 2 anos, eu já defini com a equipe que é cultura da inovação, que está muito alinhado com a tua pergunta. Né? Para mim é bem isso, assim, eu gostaria, né, quando eu olho para o passado assim, e penso como era a nossa região e como é hoje, a gente já tem muita inovação, tem empresa muito inovadora, tem empresa que não inova e tem empresa que inova e não sabe. Tem empresa que não inova porque não sabe como inovar, né? Não tem método, e inovação não tem método, dá para programar, dá para planejar a inovação. Para fazer um grande resumão, assim, empresa inovadora é naquela que todos os dias acontecem coisas novas. Simples assim. Se na empresa todo dia estou melhorando alguma coisa, melhorando um processo, melhorando um produto, né? Não precisa ser um celular novo, uma IA nova, não, é promover melhor, se agrega valor, se facilita a vida das pessoas, é uma inovação. Então por isso que o propósito dessa gestão vai ser cultura da inovação. Eu quero que as pessoas discutam nas rodas de conversa, no bar, em vez de falar de futebol, vamos falar de inovação. Né? Se a gente conseguir estabelecer uma cultura de inovação, que todo mundo entenda o que é inovação, que todo mundo entenda que as nações mais desenvolvidas, né, onde tem melhor índice de desenvolvimento humano, são as nações mais inovadoras. Por quê? Porque elas têm um diferencial competitivo. Né? A partir do momento que as pessoas entendem essa questão da inovação, por que ela é importante, não tem por que não fazer. Quando eu inovo, eu passo a ter alguma coisa que o outro não tem, porque ela é nova. E isso me dá um diferencial competitivo. E aí eu não caio naquela vala de competir por preço. Né? Eu consigo oferecer algo a mais. É bom para quem oferece, é bom para quem recebe, porque é um diferencial. É um produto melhor, com mais qualidade, com mais velocidade, com menor custo, mas é alguma coisa diferente. E eu acho que o que falta é isso mesmo, é a gente conversar mais sobre esse assunto. Então, eu quero levar esse conteúdo, falar um pouco sobre os pilares da produtividade, que a tecnologia é um deles, é um dos que a gente mais tem domínio, que tem mais tem controle, e promover, né, que se discuta muito o assunto inovação, que se possa falar com saber o que é inovação, saber o que significa ser inovador, onde que eu posso inovar, quais os benefícios que eu tenho e como eu faço isso.
quando a gente conseguir criar essa cultura na nossa região e todas as empresas, todos os empresários, todos os alunos estiverem falando sobre o assunto, certamente que todo mundo vai crescer, todo mundo vai ganhar. Porque a gente vai ter muitas ideias inovadoras, nós vamos ser reconhecidos como uma região inovadora, né? Meu sonho é que daqui a 2 anos, quando terminar a minha gestão lá, a gente não escute mais assim pelas conversas, nós somos uma região conservadora. Eu quero escutar, nós somos uma região inovadora. Esse é o meu sonho. Sabe que a Mostratec, ela começou, né, de uma feirinha escolar, né? Era uma feira da escola. Eu participei da primeira Mostratec, quando eu estava no último ano da Liberato. O curso era de eletrotécnica, nem existia o curso de eletrônica. Eu acho que o curso de eletrônica já tinha, mas quando eu comecei não tinha. Estava começando, acho que naquele ano, o curso de eletrônica. E eu já era um apaixonado por eletrônica, por inovação, por informática, eu já tinha um computador, né, mais ou menos, foi durante a Liberato que eu consegui ter o primeiro computador, acesso ao primeiro computador, que era um computadorzinho desse tamanhozinho, literalmente, tinha 2 KB de memória, que não cabia um e-mail, daí eu consegui comprar uma expansão para 16, que cabia quase uma foto. E aí, junto com mais 2 colegas, o Rogério, né, que é meu sócio até hoje, aqui na Cigan, construímos um projeto, chamava-se RCV no Controc, que era, o RCV vinha de reconhecimento de comandos vocais, que era uma espécie de IA, porque eu falava, ela reconhecia, então tinha um pouquinho de inteligência, porque conseguia reconhecer comandos vocais, e acionava, controlava cargas elétricas, então podia dizer ligar lâmpada, desligar a lâmpada, ligar lâmpada 2, desligar lâmpada 2, ligar motor, e ele executava esses comandos, né, e ligava os equipamentos e tal, e foi premiado em primeiro lugar na Mostratec, naquela época, na primeira Mostratec. E isso, né, eu acho que assim, a partir dali a gente conseguiu bons estágios, né, eu fui trabalhar numa empresa de robótica, o Rogério foi trabalhar numa empresa de gestão, para fazer software de gestão. Depois a gente acabou evoluindo, né, se aproximando, a gente sempre teve próximas assim, né, voltando, vamos trabalhar juntos de novo e vamos fazer o quê? Vamos fazer software, porque eu gostava já de fazer software, fui trabalhar na empresa de robótica, mas na área de software, e a gente acabou desenvolvendo, enfim, algumas coisas, e chegou uma hora que vamos fazer um software de gestão, e aí 30 e tantos anos depois a gente está aqui, né, com uma empresa, uma referência aí no Brasil em software de gestão, a gente maior da cidade, do estado, uma das maiores do país, né, em software de gestão e usando esses conhecimentos e tal, mas eu acho que o mais importante, né, de mostrar assim que a gente está aqui porque a gente começou com um projeto lá, com um sonho lá, e aquilo ter ganho, né, um prêmio, ser reconhecido aquele trabalho, nos deu coragem de continuar acreditando, continuar investindo, continuar inovando, né, porque para a época aquilo foi uma ultra super inovação. A gente nem sabia que era inovação. Sinceramente, naquela época não tinha essa palavra, né? É uma inovação. É um projeto de feira de ciências, era pesquisa e tal, né? Como o pessoal tem comentado, era a Alexa da época, né? Porque eu falava, ela respondia, né? Acionava e tal, e era isso mesmo, né? Talvez se a gente tivesse evoluído com aquele projeto, a gente fosse aí, né, Alexa hoje, né? Mas enfim, a gente acabou evoluindo para outros e fez muito bem o que a gente faz hoje, né? Acabou sendo uma empresa de referência aí em software. Mas o que fica é a motivação, a coragem de continuar investindo, né? De mostrar para as pessoas. Eu acho que essa mensagem é importante, né? Quando eu tive agora aqui na Mostratec quase 800 projetos. Se eu me lembro bem, na Mostratec devia ter, nem vou falar quanto, não vou fazer a conta de quantos anos, né? Mas eu acho que tinha, sei lá, 20 projetos, né? Alguma coisa assim. E meia dúzia de visitantes, assim, a família ia visitar, os colegas ia visitar, porque era a primeira, nunca nós podíamos imaginar que ia ser, né? Quase 800 projetos, 15 países, todos os estados, praticamente todos os estados brasileiros ali presentes, né? Milhares e milhares de visitantes e tal, e
Então, assim, certamente que ali tinha, né, nessa Mastertech agora tinha grandes projetos que vão ser empresários de futuro, projetos de futuro muito grandes daqui a uns anos, né, que estavam nascendo ali também e que a partir da premiação tem esse estímulo de continuar, pô, eu consegui fazer, vou tentar de novo, acho que vai dar certo de novo e nunca é fácil, né, mesmo para fazer aquele projeto naquela época, a gente, você passou um ano trabalhando para apresentar aquilo e tentando fazer funcionar no computadorzinho com recursos mínimos. Né, usava o gravador para ter o microfone, usava o que tinha de recurso, né? Mas enfim, valeu a pena, né? Acho que todo esforço é recompensado, né? A gente tem que acreditar e usar. E quando a gente fala de estar usando hoje essas novas tecnologias, é isso, né? A gente tem que olhar o que está acontecendo e quanto antes a gente usar, antes a gente tem esses benefícios e consegue multiplicar resultados, né? Porque o grande segredo para a gente ter sucesso é isso, né? É fazer melhor cada vez que a gente tenta, né? Não dá para ficar insistindo no erro, né? Eu acho que aprendizado aquele de Thomas Edison, né? Tem coisas que eu já sei fazer, tem coisas que eu não sei ainda, mas eu já sei um monte de maneiras de não fazer algumas coisas. Então isso já é um belo aprendizado, né? E assim tem que ser.